Ora então, muito boa noite a mais um Bíblia da Conversa, as nossas noites de segunda-feira, às 9h30, e vamos esperar aí que entrem os nossos. Ora aí está, ora aí está, está. Malta vai entrando e o convidado está aí já, o convidado está aí. Olá, Ora então, espera aí que ainda não me apareceste aqui. Agora sim, já apareci. já apareceste. Tá bom, estou aqui a compor as coisinhas. Compõe, compõe, temos tempo ainda quando aqui a nossa malta vai entrando. Irmã Micaela, aqui uma das minhas ovelhas. Saudades, irmã Micaela. Muito bem. Deus abençoe. E aqui a nossa Daniela Araújo também, Delfino e Pedro. Deus O, abençoe. o Ivo. O nosso Ivo. Nosso Ivo, depois no final das sessões todas, tem que dar uma medalha ao Ivo. O Ivo, se te aguentares 66. 66 não, 67, estamos a repetir Levítico. Portanto, se te E, aguentares para as sessões todas, tem que fazer uma medalha para ti. Pá. provavelmente há de se repetir, se calhar, outros, então. Epá, é possível, é possível. Embora. Epá, não, a nossa acabou muito no susto. Estive a rever o vídeo hoje para ficar mais ou Foi? menos com a ideia do que tínhamos conversado, assim de uma forma mais presente. E aquilo acabou muito no susto. Pois foi. Tá bom. E então, E- pá, Eu tive não mesmo de estou em minha fazer. casa. Vim visitar não. Viajei hoje por necessidade e estou aqui na casa dos meus velhotes. Estou aqui a tentar organizar-me. Também aqui, Pastor Nicolas, um abraço. Pastor Ruben também, um Uh, abraço. Abel a Ruth Saraiva. Neves, o Brosny, já são uns persistentes, é uma alegria. O Abel também. Pastor Ruben Martins também. Ruben, um grande abraço aí para a França. Uh, o nosso Abel Pá, eu, Saraiva, que posso já adiantar para a semana, vai ser o meu convidado. Pastor Abel Saraiva, livro de Josué, livro de Josué. Ainda estamos em junho. Eu pensei em terminar o Pentateuco e fazer uma pausa, mas eu sei, pá, estamos em junho ainda, a malta acabou de sair da quarentena, porque isto temos de ter férias do verão também, não é? Isto também não pode ser assim ok. qualquer. Vamos ver, vamos ver. O Ivo diz que vai ficar à espera da medalha. Sim, senhora. Espetáculo. Aí O agradecer à Benny malta que tem vindo a James, acompanhar. Isso é o aí, Benny teu é, conhecido. é aqui de Lagos, sim. De Lagos, sim, sim. Acho que tenho ideia dele quando eu estive lá, ele estava, não é? Não é este que estava? Oi, internet. Está a ler. Nosso amigo Paulo Rosa está com algumas dificuldades, será isso? Estás com dificuldades, Paulo? Malta aí, a malta está-me a ouvir bem ou sou eu que estou com dificuldades? Não, Eu estou. acho que é o convidado que está com dificuldades, não sou eu, não é? Malta aí, confirmem lá aí se a mim vão-me ouvindo ao menos, ou se eu também fico no limbo quando, quando a inter... Estás-me a ouvir bem? É que tu não estás a chegar, pá, assim a 100%. Ok, ok, agora está. Agora já voltou aí qualquer coisa. Ok. Como é que é, amigo? Essa é a culpa. Ivo, a culpa é do convidado, pá. Olha, isto vai ser, a partir de agora, quando isto começar a correr mal, alguma coisa, a culpa é sempre do convidado. Que assim. eu vou. Eu vou tentar ver se são as minhas filhas que estão aqui a utilizar a internet da avó. Epá, então vê lá, pá, vê lá que temos um bocadinho de tempo, que hoje eu não preciso Vou. introduzir, não preciso de apresentar o convidado, portanto temos tempo Sim, aqui. Temos algum tempinho. Vê lá se precisas ok, vou de ver checar aqui. aí alguma coisa. E enquanto o nosso
enquanto o nosso Paulo Rosa ele vai ver o que é que se passa. Dizer que procurámos fazer então esta segunda sessão para fechar aqui umas pontas soltas, ou quem sabe, em vez de atar umas pontas soltas, vamos desatar mais umas pontas e vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Sim. E vai ser muito bom, com toda a certeza. Como eu disse, não vou voltar a apresentar o Paulo, já o apresentei. Claro que alguns, se calhar, estão a ver pela primeira vez ou assim. Mas o nosso Paulo Rosa, então, ele é atualmente pastor em Lagos, da Assembleia de Deus de Lagos. E ainda há 15 dias, 3 semanas, tivemos uma primeira conversa sobre o Levítico. E a partir de assim um livro que não é assim um livro muito acarinhado, vamos dizer assim, não é? O leitor comum da Bíblia passa sempre por cima, o Levítico não é assim um livro que puxe muito, e o pregador Desculpem. normalmente também não vai assim ao Levítico. Não, faz mal. Estava aqui a entreter aqui os nossos os nossos assistentes. João Tomás, Então, um abraço para o João, que está aí a chegar também. ok. Jovem de Lagos também. Nossa Juliana também. Juliana também da França. Então, parece que está melhor agora, pelo menos. Sim, se eu gaguejar, avisem. Eu também não posso fazer muito. E vamos ver como é que é. Está bem? Ok. Ora bem, Paulo, é assim, desta vez, eu vou aqui arrancar aqui. Eu não sei se entretanto tu tinhas assim alguma coisa concreta para adicionar, para acrescentar. Mas eu tive aqui a dar uma volta em Levítico e um bocadinho na sequência daquilo que conversámos. Há pouco eu dizia que estive a rever uma parte do nosso vídeo só para tentar ver o que é que tínhamos falado. Falámos um bocado, tu trouxeste esse assunto, a questão da identificação do ofertante com o animal, a questão do sacrifício no sentido substitutivo e da importância que isso tem. Sim. Falaste também a respeito da honestidade do ofertante, também da integridade do ofertante. Peguei no cheiro suave. No cheiro suave, exatamente. Que não era um cheiro literal, porque a carne esturricada até não cheira muito bem. Sim. E isso nós vimos. Há aqui uma situação interessante que tem a ver com o texto que eu tinha escolhido, e eu posso ler esse texto, mas depois tenho aqui, isto vai ser desafiante, aí para a malta que vai ouvir, e Paulo, vamos lá ver, pá, não deixes de ser meu amigo depois de eu expor o que vou expor. E ver se a gente consegue aqui encontrar algum sentido para isto. Vamos lá ver. Então, o texto que eu tinha escolhido outra vez e que não tive propriamente tempo, podemos começar por ele. É um versículo que encontramos do capítulo 10, versículo 3. Enquanto a malta vai abrindo, relembrar, malta, se quiserem interagir com alguma pergunta, algum comentário, tem aí uma caixinha com um ponto de interrogação, é aí que devem procurar interagir assim, aqui connosco de forma mais direta, porque nos comentários às vezes... nós vamos lendo os comentários, mas depois o comentário pode passar por cima e deixamos de ver. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma chega, alguma coisa, então podem colocar aí nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, porque para nós fica muito mais fácil. E também dizer que os restantes episódios, à exceção do primeiro, os restantes episódios estão no IGTV, na minha secção de vídeos, e que podem... está lá em permanência. Então podem sempre ir rever qualquer um destas nossas iniciativas. Bom, então, Levítico capítulo 10, versículo 13, isto é apenas aqui a minha pequena introdução, depois eu vou gastar aqui 5 minutos a tentar compor aqui, chamar a atenção para alguns aspectos interessantes e depois vermos se conseguimos fazer algum sentido destes aspectos interessantes que eu vou mencionar aqui do livro do Levítico. E o versículo diz... isto é na sequência de 2 dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles oferecerem fogo estranho. Uma boa questão também era o que é isto do fogo estranho, porque não é totalmente claro, mas não nos vamos deter exatamente aí. Foi mal feito, portanto isso está assente.
diz que o Senhor, versículo 2, diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Portanto, Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho ao Senhor, o Senhor não gostou e consumiu-os ali. E agora o versículo 3 diz: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Bom, eu acho que eu ainda tive tempo há 3 semanas para roçar ali um bocadinho esta ideia. Esta frase, eu acho que esta frase é muito interessante. Eu procurei outras versões, porque às vezes eu leio da Fiel e às vezes outras versões podem dar uma dinâmica ligeiramente diferente, mas não é o caso. Aqui lê-se bem. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Esta frase em particular. A mim chama-me aqui a atenção da importância de que, não só da importância de haver um Deus que é santo, mas realmente Deus está preocupado com aqueles que se chegam a Ele. Da forma que, do ponto de vista do testemunho, Deus possa ser identificado a partir da condição daquele que é o seu adorador, não é? E claro, esta é uma ideia que depois nós vemos e se expande não só na questão do ritual, mas quando no Antigo Testamento, por exemplo, Elias e Eliseu, quando eram reconhecidos como homens de Deus, por exemplo, é um bocadinho esta ideia, ou seja, há um reconhecimento de que o indivíduo é um homem de Deus e essa caracterização do indivíduo corresponde a quem Deus realmente é. Então Deus está a dizer, eu também sou santificado, entenda-se, claro que Deus é santo por natureza completamente, mas eu sou santificado, diz, serei santificado naqueles que se chegarem a mim. É como se quem está de fora a ver, o gentio, o pagão, vai perceber que eu sou um Deus santo por causa da santidade daquele que se chega a mim. Ok. Sim. Dizendo isto, isto é a parte fácil. Agora vamos aqui ao filme de terror. Eu disse, uma das coisas que eu disse da outra vez e conversámos um bocadinho rápido sobre isto, é que a questão tem a ver aqui com a questão do puro, do impuro, a questão do imundo. E uma das coisas é que quando nós lemos o livro de Levítico, uma das coisas que fica muito patente é que a grande preocupação da questão do imundo e do impuro tem a ver precisamente com o culto. Tem a ver precisamente com o aspecto da adoração. Ou seja, a pessoa está impura para poder se chegar a Deus. A pessoa está impura para se poder participar do culto a Deus. Agora, onde é que isto fica interessante? Ou como eu costumo dizer, como é que aqui o caldo engrossa com pimentas pretas? É porque nós podemos ter a tendência para achar que tudo aquilo que é impuro representa um pecado. Ok? Estás aí, Rosa? Estás? Estás. Estás aí. Tudo aquilo que... Ok. Tudo aquilo... Nós temos normalmente a ideia que se tem é que tudo aquilo que Levítico refere como impuro diz respeito a uma coisa que é pecado. E a pessoa necessita de se purificar disso, ou necessita de ver o seu pecado perdoado. Ora, Levítico... Se nós lemos Levítico com atenção, não é esse o caso. Nós temos basicamente os primeiros 7 capítulos, nós temos um conjunto de sacrifícios que diz respeito a pecado, e se nós lermos, por exemplo, 4, 20, 26, aí a malta que nos está a assistir, não se assustem, isto hoje está a começar assim, já vai fluir a conversa, está bem? Estou só aqui a estabelecer aqui algumas coisitas. Quando nós, e a malta se tiver Bíblias, abram aí as Bíblias, malta. Abram aí, vamos ler 2 ou 3 versículos. Por exemplo, capítulo 4, versículo 20. Versículo 20. Diz isto: E fará este novilho, como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará o sacerdote, por eles fará propiciação e lhes será perdoado o pecado. Versículo 26, por exemplo, também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício pacífico, assim o sacerdote, por ele fará a expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Portanto, basicamente temos esta fórmula que se repete nos primeiros 7 capítulos, porque estamos a falar de sacrifícios que efetivamente eram necessários para que o pecado fosse perdoado. Mas depois, quando entramos no capítulo 11 ao 15, nós entramos no domínio do cotidiano. E é interessante que, à exceção da questão alimentar, que o meu foco não é essa, à exceção da questão alimentar, que coloca a santidade de Deus em função daquilo que eles deviam abster de comer, e aí temos um problema moral e ético, o interessante é que todas as outras coisas
são coisas que não incidia a questão do pecado, era simplesmente uma questão de impureza que era rapidamente resolvida. E eu vou dar, por exemplo, aqui um exemplo. Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. E eu estou quase a acabar a minha exposição. Já passo para ti, Paulo, depois para tu fazeres o que quiseres com isto. Mas eu vou ter uma pergunta. Eu vou ter uma pergunta no final disto tudo, não é? Para a qual não tenho resposta, está bem? Não estou a montar a armadilha. Estou aqui a expor aqui a minha mente, não é? No capítulo 12, por exemplo, versículo 7 e versículo 8, que diz respeito à purificação da mulher após o parto, veja-se, e o Sim. parto, como percebemos, o parto não é pecado, ok? Sim. Diz que o qual oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Versículo 8, mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e para o holocausto e para outro, para a propiciação do pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Ou seja, nós temos aqui 2 tipos de sacrifícios, 2 tipos de interações, 2 tipos de impurezas, se quisermos, que não têm o mesmo, não têm o mesmo peso. Um deles requer perdão de pecados. Há determinado tipo de coisas que são pecado, que são iniquidade. E obviamente que todo o pecado é impuro, obviamente, mas nem toda a impureza é pecado. Ok? Nem toda a impureza é pecado. E as coisas Sim. eram resolvidas até de uma forma muito mais leve, como por exemplo, e aqui o último exemplo que eu vou dar, capítulo 15, isto são textos que normalmente não se lê, por isso é que é interessante. No capítulo 15, versículo 18, um texto que diz respeito ao relacionamento íntimo entre um homem e a sua esposa. Não estamos a falar aqui de relacionamentos sexuais Ilícitos. ilícitos. Estamos aqui a falar de um Sim. relacionamento íntimo entre homem e mulher. Diz lá, e também se o homem se deitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, isto, epá, ninguém diz isto live, epá, eu estou a ler a Bíblia, Sim. vocês Sim. entendem, não é? Ambos se banharão com água e serão imundos até à tarde. Portanto, há um Sim. conceito de imundícia relativamente até ao próprio relacionamento sexual entre homem e mulher, e eles não podiam entrar no tabernáculo, eles não podiam entrar para participar do culto a Deus se tivessem nesta condição de imundos. Por isso é que, e aqui também já agora uma situação muito interessante, por isso é que eles normalmente, no dia antes do sábado, eles se abstinham precisamente do relacionamento sexual, que era para não terem qualquer tipo de problemas em participar das festividades. Ao contrário, só que um pequeno parênteses, não tem a ver com a minha pergunta, mas é curioso, que muitos dos rituais pagãos precisamente privilegiavam a questão sexual, e havia muitos rituais que tinham a ver precisamente com promiscuidade sexual, e até aqui Israel é completamente distinto. A pessoa tinha que estar pura do ponto de vista do relacionamento sexual para poder participar do culto a Deus. Ora bem, qual é a minha pergunta aqui? Eu não sei se... ok, ainda temos 15, não desapareceram todos. São coisas que normalmente nós não pensamos muito, não é, Paulo? Mas é então muito interessante que é como se houvesse aqui 2 tipos de impureza, vamos dizer assim. Sim. Uma que resulta do pecado, e esse pecado tem que ser perdoado. E depois há aqui uma impureza que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com coisas que não são em si, não são propriamente más, Sim. mas que no caso do povo de Israel, não estou a dizer que isto tem uma aplicabilidade direta para nós, não é isso que eu estou a dizer, Sim. mas no caso do povo de Israel, colocava-lhes numa situação em que eles não podiam, lá está, chegar-se a Deus de uma forma completamente desprendida, não é? Epá, porquê? Porquê esta preocupação? Porquê ficar imundo com uma coisa que em si não é pecado? Porquê de eu ficar impedido de participar da congregação, do culto, por causa de uma coisa que não é necessariamente má em si mesma?
e que tipo de aplicação, se é que há alguma, nós podemos fazer disto? Eu sei que isto, pá, hoje de manhã quando acordaste não estavas à espera de levar uma destas, mas não sei se consegui, pá, Sim, fiquei inquieto com isto, não é? sim. Olha, eu por acaso não tenho aqui nenhuma caneta para apontar nada, mas algumas coisas que eu gostava de destacar. Essa questão do ser santificado em alguém. Deus, como tu tinhas dito ainda há pouco, Deus é absoluto, simplesmente é santo. Não, isto, nele, na sua essência, isto não aumenta nem diminui. Mas a verdade é que Jesus, até na oração dominical, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Obviamente, a natureza de Deus não muda, mas nós, enquanto embaixadores, enquanto reflexo de Deus, ele sim pode ser santificado através da nossa conduta e da nossa postura. Depois, realmente há essa questão muito interessante, a questão do pecado e a questão da impureza. E eu não sei se vou ser aqui demasiado abusivo. E quando eu te estava a escutar isto e naturalmente eu estava a pensar realmente na aplicabilidade que isto pode ter para nós. A verdade é que o Novo Testamento diz, a verdade é que o Novo Testamento diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E há uma coisa que muitos crentes, muitos discípulos não entendem. É que há muitas coisas que, não sendo pecado, nós devemos de evitá-las, porque elas vão ser prejudiciais para a nossa vida cristã. E se calhar, não sei se estou a ser demasiado abusivo ou muito flexível aqui neste paralelismo. Obviamente há aqui uma questão cerimonial, há aqui a questão da impureza, mas é interessante é que, e estavas a falar do aspecto sexual, tem tudo a ver com os fluidos corporais, e por isso é que a mulher ficava impura no parto. Por isso é que a mulher do fluxo de sangue hesitou tanto em confessar que tinha tocado em Jesus, porque ela estava impura. Estava impura, e aí acontece uma coisa fascinante, porque como Jesus curou, se calhar então afinal não estava impura, porque ela foi curada naquele instante. Portanto, cria-se aqui uma situação extraordinária. Mas tem a ver com os fluidos corporais do próprio homem, como falaste há pouco do sêmen, e não sendo objetivamente pecado, e porque aí é cerimonial, mas a verdade é que o Novo Testamento nos apresenta algumas circunstâncias e que nós temos muita dificuldade em aplicar à nossa vida, é porque nós não temos um manual, umas regras, nós não temos aqui umas adendas à Bíblia a dizer que isto ou aquilo é pecado. Mas na minha ou na tua vida, algumas coisas podem se tornar um estorvo muito grande para muito não. A internet estava a falhar. Um bocadito, só um bocadito. Só um Mas agora estás bocadinho. bem. Eu recebi aqui um pop, eu recebi aqui um pop-up a dizer que a minha internet estava fraca. Então, nesse aspecto do Deus ser santificado naqueles que o representam, naqueles que são seus embaixadores, Deus é santificado ou deixa de ser santificado não apenas no pecado, mas em certas coisas que, não sendo objetivamente pecado, são um estorvo e criam ruído e afastam-nos então desse testemunho e desse padrão que devíamos de ser, para trazer aqui essa santidade ou trazer essa manifestação e esse testemunho da santidade de Deus. Foi objetivo? Alguém está-se aí a queixar do som? Peço desculpa. Sim, não sei se era o teu som, mas eu Era de estava a ouvir bem. certeza. Mas Era de eu certeza. pessoalmente estava a Gaguejei. ouvir bem. Gaguejaste ali um Ok. bocadito, não é? Sim. Então sim, eu percebo e talvez esse seja o caminho mais seguro, no sentido de, ok, quando olhamos para estes casos de Levítico, que são questões mais do cotidiano, que em si mesmo não são um Sim. problema, isto é só para alertar que realmente há coisas que nos podem atrasar. E de um bocadinho o texto de Hebreus, não é, que diz para nos livrarmos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Sim. Fazendo essa distinção entre o embaraço, que é uma coisa distinta do pecado Sim. propriamente Sim. dito. Exatamente.
Sim, eu tendo a concordar com isso, embora fique um bocadinho só inquieto, porque continuo sem perceber exatamente, e agora, lá está, provavelmente não há uma resposta para isto, não é? Sim. O porquê de coisas tão naturais como a questão. Epá, é complicado, não é? Coisas tão naturais Sim, como a questão mas do parto. há pouco tu próprio indicaste uma pista que muitos estudiosos apontam. Um, Na verdade, muitas destes detalhes criavam uma distinção muito grande do povo israelita e do culto que eles prestavam a Deus. Portanto, há pouco falaste das questões, e muitos dos cultos pagãos envolviam a questão sexual, e que aqui faz quase um desvínculo, e muitos dos estudiosos, realmente olhando para estes aspectos, dizem que muitos destes aspectos é para criar mesmo um fosso e criar aqui uma distinção plena de toda a religiosidade que existia e que as pessoas lhes eram comuns, e não sei, poderá ser também esse um caminho. Não, mas vê que isso é, eu penso que isso é bastante relevante, porque isso ajuda-nos a fazer uma transposição segura até para o nosso contexto enquanto igreja, não é? Porque se realmente eu admitir que o que está ali em causa, no caso, por exemplo, mesmo do relacionamento do homem com a mulher, do marido com a esposa, se o que está ali em causa, na perspectiva de Deus, é criar essa distinção plena entre aquilo que é o culto a Deus e o culto pagão, então o que está ali em causa não é de todo o relacionamento entre o homem e a mulher, porque esse não é o problema. O problema Exato. é aquele contexto e aquilo que estava-se a tentar alcançar com essa distinção. E numa aplicação para nós, obviamente, e claro, obviamente que eu não ia aqui advogar que há algum problema no relacionamento íntimo de um homem com uma mulher, pronto, obviamente que não era aí que eu estava a tentar ir, No contexto do nem estava a casamento, sugerir isso. Sim, sim, no no contexto do contexto do casamento, sim, casamento, no é contexto do santificado casamento. por Deus, sim. Exatamente, exatamente. Mas lá está, nós hoje já não temos essa necessidade de. Porque lá está, porque há coisas que têm muito a ver com o contexto israelita, o contexto daquilo que Israel estava a procurar ser, também luz para as nações. Sim. Israel era uma ilustração Nuno, viva deixa-me, da sim, obra de Deus, não é? Intervém, à vontade, à vontade. deixa-me só aqui intervir. Olha, eu acho que isto é um exercício muito difícil, e tem que haver aqui uma flexibilidade muito grande, porque senão nós podemos cometer aqui erros crassos. Mas a verdade é que nós somos demasiado permissivos com algumas condutas e com algumas posturas e práticas que não são necessariamente pecaminosas, mas que realmente estorvam esta questão de nós trazermos esse testemunho da santificação a Deus. Deixa-me, eu não sei se isto é descontextualizado ou não. Tu recordas-te, ou pelo menos esta é a explicação que eu encontro, que algumas igrejas no Brasil, para eles, os homens usarem barba comprida, aquilo é um drama muito grande. Ora, eu compreendo que isto num determinado contexto, de um certo ambiente revolucionário, contra cristão que houve na América Latina, provavelmente não ficasse muito bem para um crente usar um símbolo de uma postura que declaradamente se opunha à fé. Ora, nesse contexto fazia sentido. Talvez não. Hoje isso já está completamente anulado. Eu acho que alguns ainda continuam a embirrar aí com as barbas. Acho que já culturalmente já se perdeu o significado todo. Mas estás a perceber, há algumas coisas nas nossas sociedades que, não sendo pecaminosas, elas estão associadas a Sim, alguma coisa aludem a menos boa. coisas que. Sim, sim, E sim. nós, como crentes, infelizmente, como discípulos de Jesus, somos demasiado ligeiros a olhar para certas coisas e se calhar esta preocupação, este cerne, porque este também é o grande desafio da lei, é perceber, resumir isto, sintetizar isto, o que é que isto se aplica a nós como cristãos e o que é que passa para nós no Novo Testamento. Porque esse é um desafio muito grande. E chegar a esse centro, chegar a esse
chegar ao fundamental da questão, depois aplica-se a nós. Depois também se aplica a nós. Não se perdeu só porque era da velha aliança. Portanto, e provavelmente aqui talvez seja o ponto que nós poderíamos agarrar. Que o apóstolo Paulo vai dizer... todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, ou para nós evitarmos toda a aparência do mal, ou como Paulo vai dizer a Timóteo, para ele não se deixar embaraçar com determinadas circunstâncias. Portanto, a verdade é que nós, como a maioria dos crentes, é muito ligeiro com isso. Também ao reverso da medalha, alguns ficam presos a isso e tornam aqui a quase um farisaísmo aqui depois nestas coisas do passado que se calhar faziam sentido e depois perderam, culturalmente perderam a ênfase. Isto é um caminho muito sensível para trilhar. Sim, mas é interessante, não é? Seguindo um bocadinho essa porta que tu abriste e refletindo, realmente um dos grandes... Eu acho que o exemplo das barbas foi um bom exemplo, porque no caso da América do Sul particularmente, todo aquele movimento revolucionário tinha uma determinada identidade estética, sim. uma determinada estética, não é? Sim. E lá está, e talvez determinado tipo de proibição tenha vindo contextualizado nesse sentido. E talvez tenha sido bem feito, lá está, a questão foi bem feito, é sempre bem feito, e vê se nós podemos talvez colocar isto assim, à semelhança de que Deus com Israel teve a preocupação de eliminar do povo de Israel coisas que os pudessem conotar com aquilo que era mainstream na altura, do ponto de vista religioso. Sim. Talvez então será legítimo para nós também, enquanto igreja hoje, nós procurarmos, se calhar, estarmos atentos e tentarmos perceber em cada geração o que tipo de coisas é que nós, se calhar, temos que evitar precisamente com essa mesma preocupação. O que acontece muitas vezes, e já disseste, é que às vezes as igrejas impõem, e bem, naquele momento, determinado tipo de rigor, vamos dizer assim, que depois se desfaz culturalmente e já não tem sentido cultural nenhum, e as pessoas ficam agarradas àquilo como se fosse Bíblia, quando na verdade não é. Mas depois convenhamos que é muito difícil o povo no todo entender isto que nós estamos aqui a conversar, não é? Esta que é a questão. Mas por outro lado, se calhar nós hoje, e estou a pensar alto, não estou aqui a pensar em nada em particular, malta que está aí a ouvir, não achem que eu já estou aqui a sacar uma cena da cartola porque não estou. Mas será que nós hoje estamos a falhar por defeito? Nós não estamos a fazer esse exercício? Será Sim, que há estamos a falhar. Sim. Será que há coisas que... Eu concordo com isso, eu acho que o raciocínio eu estou a concordar, aliás estamos os dois aqui a acompanhar e eu acho que esse é o caminho. Acho que somos demasiado ligeiros, portanto, por defeito, nós não estamos a ter determinadas preocupações, porque carregam essas inferências que nós devíamos ser mais cuidadosos. Olha, vou dar um exemplo muito concreto. Eu hoje posso ver alguma coisa muito gira, até para as minhas filhas, mas se for um rainbow, uma roupa, qualquer coisa, eu não vou comprar. Uma coisa de arco-íris, eu não vou comprar. Porque hoje, infelizmente, ficou associada a uma determinada... a um determinado movimento. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Gaguejei, não? Sim. Não, percebeu-se. Ok? Portanto, eu acho que nós devemos ter preocupação, devemos estar atentos a certas coisas que, não sendo pecado, têm uma conotação e uma conotação que nós nos deveríamos afastar. Nós devíamos, pelo menos, abster-nos dela porque cria... E isto tem que ter uma relevância cultural. Portanto, as pessoas que nos rodeiam têm que entender aquilo, não é? E então, há certo... E eu acho que isto tem uma aplicabilidade hoje. É isso mesmo. O povo de Deus tinha que se tornar distinto. E nós também, obviamente, como há pouco estavas a dizer, isto é muito difícil lidarmos com as nossas igrejas, porque infelizmente nós ficamos muito habituados a que nos dessem regras. As pessoas querem regras, as pessoas querem pregações de 3 passos para qualquer coisa, não é? E a verdade é que a Bíblia dá-nos orientações, conceitos, para tu depois tentares aplicar às diversas realidades, não é? Em jeito assim quase jocoso,
eu lembro-me de alguém uma história, uma ilustração, que era alguém que encontrou um amigo e ele estava a fumar um charro, eu estava a fumar lá, e o outro amigo disse-lhe, então, tu estás a fumar droga? E ele disse, epá, eu estou, o meu pai disse-me, o meu pai estava-me sempre a dizer, filho, tu nunca fumes tabaco. Portanto, ele obedeceu à regra ao que o pai dizia, não fumava tabaco, Exato. só fumava droga. Ora, perdeu o conceito, Epá, estás a não foi. perceber? Não foi, é bom, não é? Não, essa é boa, essa é boa, Falhou, essa é boa. falhou o conceito. E este é o perigo nas nossas igrejas. Nós dizemos assim, epá, não podes fazer isto. A pessoa fica agarrada àquilo, mas falhou o conceito e não é capaz de aplicar aquilo em Sim, diversos contextos. exato, E exato. essa é que é a grande dificuldade. O nosso próprio movimento, nós falhamos muito porque transmitimos muito pouco conceitos de ciência e andamos mais preocupados com traduzir isto em regras fixas que depois deram desgraça. Estás a entender? Portanto, devemos de ter aqui algum critério e realmente, e isto, lá está, isto é fascinante porque isto muda de cultura para cultura. Provavelmente tu se estiveres noutro continente, noutro país, se calhar naquele contexto há crentes que têm que evitar determinadas identificações porque culturalmente eles identificam ou associam determinados elementos a algumas práticas. Portanto, eu acho que sim, acho que devemos ter cuidado. É interessante, eu aqui várias vezes com a minha malta nas nossas reuniões, propriamente nas reuniões de jovens ou nas classes dominical, pessoa que dou a classe de jovens, nós perdemos não, investimos alguns domingos a falar a respeito de alguns filtros que nós devemos ter para os nossos comportamentos. Não só o que é que a Bíblia diz, não só aquilo que a nossa consciência também diz, porque o pecado de consciência também é uma realidade e muitas vezes nós não falamos nisto, e a questão daquilo que nós fazemos, como é que é percepcionado pelos outros. E normalmente Exatamente. é aqui que a coisa vai, Sim, sim, que a sim, coisa sim, afunda, sim, sim, porque nós vivemos em tempos em que, mesmo na igreja, é uma realidade e é uma luta minha também, Paulo, percebes? Eu não, sim. de maneira nenhuma, quem nos está aqui a seguir não fica aqui a achar que nós somos aqui os campeões da parada, porque não, nós lutamos com estas coisas também, não é? Mas nós vivemos tempos de muito individualismo social e na igreja isso acontece também. E pá, e tantas vezes nós ouvimos crentes dizer, pá, pastor, tenho pena, mas a vida é minha, eu faço como eu quiser, não é? É pá, Sim, pois, mas fazes como tu quiseres, mas o problema é que a maneira como tu estás a agir, alguma maneira que tu tens ou alguma coisa que tu fazes, ainda que não seja pecado em si mesmo, tem uma conotação que não é positiva e isso não é bom. exatamente. Sim, sim, Porquê? sim. Porquê? Porque precisamente alguém que está de fora, que vê alguém com uma determinada. Eu não queria dizer, com uma determinada estética. E entendam, estética não estou a falar só de roupa, estou a falar de um conjunto de tudo aquilo que pode representar a parte estética, que pode ser coisas mais palpáveis ou pode ser coisas que se deduz, mas que se percebe que está lá, não é? Se eu vejo uma pessoa que tem uma determinada estética e a pessoa diz, lá está, que participa da fé cristã, que é cristão, que vai à igreja evangélica e que há pessoas que se associarem essa estética a questões negativas, culturalmente negativas do seu tempo, não é? A pessoa vai Sim. dizer, epá, então eu vou atribuir essa estética ao Deus que a pessoa está a cultuar. Exatamente, Não é? exatamente. Olha aqui o Luís Moisão, eu não sei quem é, mas fez aqui É, um eu sei, eu comentário sei. ótimo. Fez um comentário ótimo aí, thumbs up, é isso mesmo. Nuno, Pois. em certo sentido, vamos imaginar aqui um contexto, e eu gostava depois de falar só um pormenor de uma coisa que eu tinha aqui pensado também sobre o Não, livro. sim, 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 sim. Mas imagina, eu pertenço a uma associação de direitos dos animais, sou fervoroso, aderente, um, contra certas práticas e não há nenhum mal. Pronto, tudo bem, é esta a minha filosofia, é esta a minha cena. Epá, eu acho que não fica bem eu ser uma pessoa neste contexto e andar com um casaco a imitar tigresa e umas botas a imitar pele de crocodilo. Mas isto é sintético. Eu sei que é sintético, não se matou o bicho, Ai, não pá, é? Não se matou o animalzinho, mas aquilo tem uma conotação, estás a perceber? Eu acho que estás com aquelas. umas ideias boas hoje, Estou, pá. não estou, estou inspirado. Estás com umas ilustrações top, man. Sim, senhora.
Sim, Agora tá- estou. Então isto se calhar vai dar a parte 3. Muito bom, meu, muito bom. Não, mas é Mas isso mesmo. Muito bem. aquilo é Diz, diz. sintético, não se matou nenhum animal, mas a ideia está lá, não é? Não faz sentido nenhum. Uma pessoa Mas quem está a aderente nisto. ver, mas muitos dos que estão a ver, nem sequer conseguem perceber se mataste o animal ou não mataste. Portanto, não interessa Exatamente. só o que tu sabes, não interessa só o que tu sabes. Interessa o que Absolutamente. aparenta ser também, não é? Absolutamente. Portanto, faz parte. Nós devemos ter esse cuidado. Nós devemos ter esse cuidado. E não temos. E não temos. E infelizmente não temos. Portanto, e isto é um exercício muito personalizado, muito contextualizado e, portanto, realmente regras não funcionam porque são demasiado rígidas, não dá para aplicar num espectro mais largo, mas sim temos que buscar os princípios e não estamos a conseguir fazer essa ponte. Percebemos que as regras nos deixaram uma herança complicada, mas não temos a querer ir aos princípios. Ok? Sim, não é fácil, não é fácil. Olha, Não é afinal de fácil, contas, não. aqui a minha. Aqui o meu. Foi um bom pensamento. Foi. Eu mandei-me para o chão agora, pá. Poxa, sim, senhora. Sim, E até. sim. Acho que foi positivo. Sim, Acho que foi sim, acho que positivo. sim. Sim. Então, Temos quanto diz tempo? lá. Temos uns minutos. Olha, Ainda temos. eu selecionei uma parte que eu gostava de deixar aqui à consideração e aí para todos que nos estão a acompanhar e a escutar e para ti também tentar perceber o que terias aqui para dizer. Escolhi a parte da consagração e lá está, e a santificação do tempo. Hum, Porque Deus vai ser criterioso com as questões das festividades e da questão do anual, do sábado, o dia, um dia na semana, um ano em 7 e um ano de 7 em 7 semanas de anos. Ok? sim. E Deus também se vai preocupar aqui com a questão, olha, vais tu acompanhando aí o que é que estão a escrever, que eu Sim, sim, agora sim, não sim, sim. consigo Eu acompanhar. vou acompanhando. E depois, se for preciso, a gente vai apanhar em alguma coisa. Então, e apanhando aqui a questão das festas e as questões do sábado e as solenidades, como é dito aqui nas traduções mais rígidas aqui de João Ferreira de Almeida. Então, temos aqui um ensino muito sério. Lá está. Às vezes ignoramos certas questões, que estávamos agora a falar da questão da impureza e tudo mais, mas depois também ignoramos aspectos que têm a ver com a parte temporal, da maneira como nós aplicamos o nosso tempo e tudo mais. E em toda esta questão das várias festividades que Deus disse ao povo israelita que deveriam celebrar, e realmente poderia haver aqui alguma ligação, algum ponto de comum com os povos da terra, porque era um calendário agrícola e as festividades acabavam por coincidir, mas depois a noção do descanso e do sábado era distintiva, absolutamente distintiva dos povos ali ao redor. Mais Uma uma vez por coisa, semana né? Mais uma descansar. coisa. Sim, sim, sim. O sábado era uma coisa. O sábado surgindo no povo de Israel era alienígena ali no meio do contexto cananeu. Aquilo era uma coisa que era culturalmente era uma novidade absoluta. Portanto, eles nem sabiam lidar muito bem com aquilo. Mas há aqui algumas coisas mais que acompanham nisto. Olha, o dia da semana, o sábado, era para a pessoa, animais e tudo mais descansarem. O sétimo ano, incluía também a questão do descanso da terra e incluía uma nova dimensão também, que era a questão de cancelar dívidas. Ok? E ao fim de 7 semanas de anos, vinha o ano do jubileu, que a terra descansava, havia perdão de dívidas e o direito de propriedade voltava às famílias originais. Então, temos aqui um conceito até social e, Nuno, eu espero que... E nós estamos a viver dias muito polarizados, eu espero que não pensem que eu sou marxista. Mas há aqui uma preocupação social tremenda. Nós estamos a viver dias muito complicados e eu, como pastor, tenho dificuldades em lidar com questões de endividamento
e aconselhar pessoas na igreja por causa do endividamento é uma situação muito delicada. É muito delicado. É muito delicado arranjar soluções para gente que tem rendimentos altíssimos, de milhares de euros, e, no entanto, está endividado e não consegue subsistir. Isto levanta aqui problemas muito grandes. Todas estas orientações que encontramos aqui em Levítico 25, que tem a ver com o ano do jubileu, até antes, alguns versículos antes, com as festividades, temos ensino sobre o descanso, mas também temos a questão do cancelamento das dívidas. É muito interessante analisar na Bíblia, não é aqui tanto em Levítico que tem as questões relacionadas com a escravidão, mas aqui também fala. A escravidão em Israel era uma escravidão económica, não tinha nada a ver com motivos raciais, não tinha nada a ver com isso. Era economicamente, a pessoa ficava falida e a sua própria vida era penhorada. Ora, Deus criou aqui um sistema formidável que nem permitia à pessoa endividar-se demais, nem permitia, e se eu tivesse recursos, eu não ia emprestar dinheiro a alguém que fosse mais do que ele depois me conseguisse retribuir pelos anos em que ele fosse meu servo. Porque não me poderia servir mais do que X de anos por causa do tal ano sabático. Portanto, isso criava aqui questões de justiça social. Eu não sou marxista, por favor. Mas criava aqui condições tremendas. E hoje, é interessante, hoje que nos preocupamos tanto com a ecologia, questões sociais, a Bíblia tem ensino sobre isso, ok? O descanso dos animais, a maneira como os animais eram tratados dignamente, coisas tão simples como permitir que o animal comesse quando estivesse a fazer algum trabalho, não impedir que ele comesse dali de onde estivesse a trabalhar, mas também questões sociais. O descanso era uma questão cultural, sim, era uma questão que o povo usava para cultuar a Deus, glorificavam a Deus, mas também envolvia uma parte social. Mas o que eu gostava de destacar era ler contigo aí um versículo, então lá no Levítico 25, perdão, 25, ora, eu não apontei onde é que está o versículo, é o versículo número 10. E santificareis o ano 50º. Santificar o ano. Ou seja, há aqui uma noção também de consagrar, remir e santificar o tempo. É interessante que hoje, no mundo extremamente acelerado, muitos cristãos não se preocupam da maneira como estão a ser mordomos do seu próprio tempo. O tempo que Deus nos dá. Estás a entender? Uhum. E aqui Deus cria aqui uma base para o povo entender. A terra não é vossa, é minha. Portanto, vocês têm que deixar a terra descansar e tudo mais. Mas até Deus acaba por dizer, mas o tempo também não é vosso, o tempo também é meu. Portanto, alguns tempos vocês vão ter que descansar. Não é aqui em Levítico, que penso que é em Deuteronômio que também fala das festas. E algumas das festas eram de peregrinação. E é interessantíssimo Deus dizer assim, não tenham medo de vir. Porque eu agora vou fazer esta viagem, se calhar depois alguém vem-me ajudar aqui na colheita enquanto eu cá não estou. É possível que eu deixe isto agora aqui sozinho, vou ao lugar que Deus designou para adorar, porque é uma festa que eu tenho que peregrinar. Eu vou deixar as minhas coisas para trás e há ensino sobre isso, dizer, mas vocês não se preocupem, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir. E a questão do tempo, do descanso, também era uma forma de honrar e reconhecer que Deus é um Deus que supre. Então, Nuno, desculpa, olha, eu lancei aqui várias ideias, descanso, justiça social e a santificação do tempo. Tudo isto parece muito interessante e acho que nós também estamos a falhar um pouquinho de aplicar isto também nas nossas próprias vidas.
Sim, epá, sim, lá está. Isto quase. Isto que temos que marcar aqui um Levítico 3, porque estas são questões muito interessantes. Aqui o nosso irmão José Manuel Martins está a perguntar se a justiça social é uma preocupação apenas marxistas. Certamente que Eu não. acho que não, Não, eu não, acho que não. não. O Paulo é que só estava. É que agora aqui na voga parece que só podemos ser duas coisas, ou somos fascistas ou somos Exatamente, marxistas, então o exatamente. Paulo só estava a demarcar disso. Essa Até porque polarização é atenção. perigosa. Até porque, atenção, se esta questão do ano do jubileu fosse uma coisa marxista, o direito de propriedade não revertia para os donos originais, revertia para o Estado, mas não é o caso, né? Exatamente. E também só dizer que se a gente ler aqui com um bocadinho mais de atenção, voltava cada um à sua possessão, mas aquilo também não era toma lá da cá, aquilo tinha que haver uma retribuição também na terra e da propriedade em função do número de anos que a pessoa utilizou ou não, portanto era Compensações, sim. sim, era aqui um sistema de compensações bastante interessante. Nunca me debrucei sobre a economia da coisa no sentido da viabilidade numa sociedade como a nossa hoje. Atenção que nem em Israel isso se praticou. Aparentemente, em Jeremias, Deus diz que isto nunca se praticou e, portanto, o exílio, Sim, enquanto eles estivessem os 70 anos na era um Babilónia, ano por cada. Sim, sim, sim. exatamente, era Sim, pelo sim. que falhou, porque eles nunca puseram isto, na verdade, em prática. Sim, sim. E outra questão, é importante fazer aqui uma ponte, porque a questão aqui do endividamento que leva à escravatura, esta ideia de redimir o escravo é muito explorada no Novo Testamento para explicar o que Jesus Cristo fez por nós e a nossa salvação. Ok? Nós também estávamos falidos, nós também nos tornámos escravos do pecado e há uma linguagem de comprar, remir o escravo que é usada, associada à obra de Jesus e aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ora, tudo isso vem, ou seja, está construído já desde uma noção que Deus vai trazer aqui logo em Levítico e vai trazer aqui bases, e Deus também, obviamente, também quer orientar em termos sociais Israel como nação, mas também já vem esse imaginário já é colhido daqui. Portanto, no Novo Testamento, quando lemos aqui aspectos relacionados com a remissão, que tem a ver com salvar ou libertar o escravo, vem já desde estes conceitos aqui, e conceitos de graça, sim. Não, até porque os próprios senhores eles tinham que tratar o escravo com dignidade. Lá está, o escravo servo que o era por questões económicas, porque era a maneira, se quisermos, era o fundo de desemprego da altura, mal comparado, no sentido que a pessoa não tendo subsistência nenhuma, não tendo outra forma, colocava-se ao serviço de outros que tinham essa possibilidade. E é Sim. interessante que o próprio escravo, e normalmente um versículo que até é muito usado, não quero aqui complicar nada, mas pronto, um versículo que é muito usado, muito mal, para justificar que o homem não deve furar a orelha, é um versículo aqui do Levítico, que diz porque não, porque quem furava a orelha eram escravos e tal, e o crente não fura a orelha porque já não é escravo e tal. Bom, se a gente for ler o contexto em que a orelha era furada, é precisamente no contexto em que, chegando o tempo em que o servo, vou usar a palavra servo só porque o escravo a malta pensa logo em escravatura afro-americana. O servo, ele podia sair, mas ele, porque amava o seu senhor, está lá escrito, porque amava o seu senhor, ele dizia voluntariamente, não, eu quero continuar debaixo da autoridade deste indivíduo, e isso era uma cerimónia pública feita à porta de casa, em que a orelha do escravo era furada, para ficar pertença do senhor, mas por iniciativa do servo. Essa imagem é formidável, é formidável, formidável. E nós somos os servos da orelha furada. Portanto, éramos servos, Jesus libertou-nos, mas nós também dissemos, não, eu voluntariamente me apresento para ser teu servo. Portanto, nós somos os servos da orelha furada, tendo em conta esse imaginário do que é apresentado, conforme estavas a apresentar. Nós somos esses servos. É interessante que muita malta aí também está a reagir à questão do tempo. E realmente é uma questão que nós temos que pedir a ajuda de Deus.
Aqui é muito forte aqui a questão de Deus dizer que o tempo está santificado, a maneira como Deus gera e os ajuda logo a orientarem também o tempo. E nós hoje temos muitas dificuldades com isto. Por exemplo, nós não observamos o sábado, mas a verdade é que devíamos de observar o descanso, porque ele é mandamento bíblico. E às vezes ficamos aqui em apuros porque queremos chutar o sábado assim para o canto, e depois aparece o sábado entre os 10 mandamentos e ficamos assim um bocado aflitos porque nós não descartamos os 10 mandamentos. Mas a questão do descanso, a questão da forma como nós gerimos o nosso tempo, e eu vou introduzir aqui a palavra mordomia e enfatizar a palavra mordomia. Nós temos que entender que também só somos mordomos do tempo que Deus nos dá. E infelizmente do tempo que Deus nos dá, tu estás a falar daquilo que será a nossa vida. A nossa vida, exatamente. A nossa vida. É Deus que nos dá e Deus proporciona essas oportunidades. E o tempo, hoje temos muita dificuldade em gerir o tempo. Provavelmente andamos todos numa espécie de uma atitude, uma procrastinação espiritual. Aqui adiar. Outras gerações antes de nós, com muitos defeitos, mas foram mais. Vamos ver como é que vai ser agora o nosso futuro, mas foram mais felizes, dedicando o tempo das suas vidas a Deus. Mesmo crentes que não tendo posições na estrutura da igreja, entendiam que o seu tempo também era de Deus e usavam-no para Deus. E, portanto, eu acho que esta parte aqui de Deus olhar para o tempo, para o ano, e dizer ao povo, estes momentos devem ser consagrados para mim. Eu acho que há aqui, lá está, como há pouco estávamos a falar das questões do puro e impuro, resumindo, o que é que fica aqui para nós, olhando aqui para as festividades, o que fica de tudo isto é o tempo. O que é que estamos a fazer com o tempo? E essa parte tem que se aplicar a nós. Sim, há pouco dizias que se calhar outras gerações para trás foram mais felizes. Também foram mais felizes no sentido em que, provavelmente, penso eu, que a circunstância social não gerava a pressão sobre o tempo como hoje em dia isso acontece. Eu reconheço, sim. E isto é daquelas coisas que ninguém tem culpa, porque ninguém tem culpa de ter que trabalhar por turnos. Por exemplo, estamos Sim. com as nossas igrejas Sim. cheias de pessoas que, para trabalhar, para subsistir, têm que se render a trabalhos por turnos. Sim. E isso fica muito difícil, eu compreendo, fica muito difícil alguém que trabalha por turnos ainda gerir uma questão, o seu ambiente familiar e depois ainda tirar tempo daí para poder servir o Senhor de uma forma mais até eficaz. Sim. Nuno, é isso mesmo. Grandes desafios, não é? Grandes desafios. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu às vezes falo destes assuntos quando estou na igreja e a ministrar a igreja. 2 minutos, amigo, tem que ser rápido. Olha, quando estou a ministrar a igreja tenho muita preocupação com isso, porque não quero incutir nas pessoas sentimentos de culpa, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que subsistir, sem dúvida. Mas da mesma maneira que nós temos que ser inteligentes do assunto que estávamos há pouco a falar, do impuro e o impuro, e conseguirmos aplicar à nossa vida, também nestes contextos adversos temos que ser perspicazes para perceber, ok, eu não consigo fugir a este contexto dos turnos, do trabalho ao domingo, mas neste contexto todo eu vou ter que arranjar aqui forma de ter tempo dedicado, consagrado a Deus. Sim, é um desafio bem grande, não é? Sim. Eu acho que é uma das grandes pandemias da nossa geração, é o estrangulamento do tempo neste sentido. Sim. Porque antigamente a dinâmica era outra. Paulo, o nosso tempo está a acabar, falta 1 minuto. Foi ótimo. Sim, foi correr, foi muito bom. Foi muito interessante, isto passa depressa. Malta, obrigado quem foi assistindo, a todos os nossos irmãos na fé, os nossos amigos foram assistindo. Espero que algumas destas coisas vos tenham feito refletir. A nossa ideia aqui não é tanto chegar a grandes conclusões. Peço desculpa de não ter assim feito menção assim de muita coisa que a malta tenha dito,
mas era só para não perdermos o foco. Malta, Boa. vamos continuar com esta iniciativa. Obrigado a todos. Como eu disse, a nossa intenção aqui muitas vezes não é chegar a conclusões concretas, estamos a conversar e se isto gerar algum impacto na vossa vida, Sim. ótimo. Estamos todos a lutar contra estas coisas, é bom que se entenda. E nós, como pastores, lá está, nós às vezes nem sabemos bem como é que devemos gerir a coisa. Bom, Sim. 10 segundos, Sim. 10 segundos. Paulo, Deus obrigado sempre vos abençoe. mais uma vez. Obrigado por tudo. Obrigado, Malta, Nuno. Obrigado a todos. Malta está a pedir parte 3, vamos ver. Tchau aí.